Fala aí, meus lindos! Bem-vindos, ao Gelada com Queçada, mas não dá pra gente dizer que esse gelado aqui não é especial, hein? Convido vocês a comemorar comigo, a brindarem comigo a minha escalação oficial que saiu essa semana para a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa. Vai estar lá um timaço da TNT Sports, dos correspondentes Clara Albuquerque, Fred Caldeira, Marcelo Beckler, André Henning também vai estar lá, Bruno Formiga, VSR, Tainá Espinosa, a gente vai ter o Alex, vai ter o Adriano Imperador. Só de pensar que daqui uma semana, na próxima sexta-feira, já saiu a escala aqui, eu vou estar do lado de Didico, já me dá uma salivada aqui que, pelo amor de Deus, temos que molhar as palavras e vamos no simples, porque às vezes é o melhor. Coroninha, bem gelada aqui na minha nova residência, eu testando todos os limites da geladeira para me deliciar com vocês. Toca a vinheta e vamos. Já que esse programa aqui tem a obrigação de dar uma dica cervejeira, acho que a Corona é muito conhecida, né? Então não é uma dica válida. Tenho que dizer que essa cerveja aqui, ela é muito boa e já comprei ali uma caixa para o próximo churrasco. Entretanto, a minha preferida mexicana chama-se Modelo. Não sei se vocês já tomaram, mas vale investir. Modelo é uma gorduchinha assim, é difícil encontrar aqui em Portugal, mas se eu encontrar, eu vou comprá-la. É uma gorduchinha assim pequenininha, que gelada, trincando. Meu Deus do céu, salva a alma de qualquer pessoa. Muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram aqui. Muita gente mandando pergunta. Lembrando que as perguntas rolam toda quinta-feira no meu Instagram, numa caixinha de perguntas. Eu respondo muitas por aqui e muitas pelo Insta. Então vale a pena vocês me seguirem nas duas plataformas. E lembrando também de deixar o like aí, vai. Deixa o like quem gostou da minha escalação para a final da Liga dos Campeões. Comente aqui o que vocês acharam também, o que vocês acharam deste programa miserável. E também se inscreva no canal quem não é inscrito. Molhando as palavras para começar aqui com a pergunta da Gisele Guedin. Acho que é isso, né, Gisele? Para você, qual foi o melhor jogo desta edição da Liga dos Campeões da Europa? Cara, tivemos boas partidas, tivemos duelos interessantes nas oitavas, nas quartas, até na própria fase de grupos. Entretanto, não dá para dizer que o jogo mais marcante não é o atropelo do Manchester City contra o Real Madrid. Para mim, esse é o melhor jogo porque foi a melhor exibição e é aquele jogo que a gente vai seguir anos e anos e anos lembrando, né? Daqui a 10 anos, esse massacre da semifinal que colocou o City na decisão vai ser lembrado. Um brinde aí ao Guardiola novamente. Davi Mendes mandando aqui, se esse City ganhar a FA Cup e a Champions, ou seja, a tríplice coroa, né, porque já ganhou a Premier League, já pode ser considerado um dos melhores times do século. Eu acho que se ganhar a Liga dos Campeões, mesmo que não vença a FA Cup, já pode ser. É um time que dos Cities, do Guardiola, que a gente viu, para mim é o mais completo, é o que tem mais repertório, é o que tem mais poder de fogo, que agride o adversário de formas diferentes, né? Porque é interessante a gente ver o City de antes. Era um City muito eficaz, mas tinha um estilo de jogo muito próprio e não variava muito, né? Aquela rodagem de bola próxima da área, com muita qualidade, acionando muitas vezes o jogador no segundo pau, né? Por exemplo, tinha uma jogada muito característica do João Cancelo, que jogava pela esquerda, ele trazia para o meio, cruzava no segundo pau para finalização de algum jogador, ou do Mahrez, ou do próprio Bernardo Silva. Enfim, era um City que era mais previsível. Esse City de agora, ele é imprevisível. E os números mostram que esse City já vai entrar para a história se vencer a Liga dos Campeões da Europa. Acho que é inesquecível, partidas inesquecíveis, números inesquecíveis e títulos inesquecíveis, né? E de expressão. Se ganhar a Champions, já faz parte dessa história aí. Theo SP011, na sua opinião, qual o jogador revelação dos campeonatos que você acompanha aqui na Europa? Vou citar alguns nomes de Portugal e da Alemanha, tá? Porque se a gente for para outros campeonatos, eu vou fazer um programa inteiro sobre isso. Quem sabe um dia não faço. Mas, Theo, vamos lá.
Cara, na Alemanha, acho que o Musiala, talvez não de revelação, porque não foi revelado nessa temporada, mas de afirmação, e o Bellingham, né? O Bellingham, os dois, aliás, entrando aí num status de next big thing, né? A próxima grande coisa da temporada, das temporadas do futebol europeu. Se a gente pegar em Portugal, cara, acho que o João Neves, do Benfica, e o Antônio Silva, podemos colocar nesse patamar, né? O Antônio Silva, inclusive, chegando à seleção portuguesa, quiçá brasileira, né? Quem não gostaria, enfim, de ter mais opções? Antônio Silva, chegando à seleção portuguesa na Copa do Mundo e também sendo titular do Benfica com muitas opções, né? Lucas Veríssimo no banco, enfim. E o João Neves, aí nesse finalzinho de temporada, provando que pode ser um bom ativo para o Benfica nas próximas temporadas. Do lado do Porto, acho que o Diogo Costa fez uma temporada de muita afirmação, não é uma revelação, mas podemos colocar dessa forma. E o PP, cara, uma temporada de afirmação muito grande. E hoje, para mim, o PP deveria ter, inclusive, uma vaga na seleção brasileira, tá? Acabou de tirar o passaporte italiano. A gente que não se cuide, que vão perder aí um grande jogador, muito versátil, pode fazer lateral direita, pode fazer meio campo, pode fazer ponta direita, enfim. Vamos lá, mas acho que de lista aí tá bom para você. Darlisson Oliveira mandou aqui. Quesada, o Roger Guedes, nosso querido, aí você mexeu com o meu coração, nosso querido Calvo, merece seleção, hein? Não foi nem uma pergunta, o cara já cravou. É o melhor jogador do Corinthians. Se o Roger Guedes não tivesse no Corinthians, a situação do Corinthians estava muito mais feia do que está. Momento de recuperação, a gente já vai falar mais sobre isso, porque eu já vi que tem mais perguntas sobre o Corinthians aqui. Estou pensando, inclusive, vocês corintianos, mandem mensagem aqui. Estou pensando, inclusive, em ter um dia da semana só para falar de Corinthians. Vocês tem muito corintiano que me segue. Como eu sou um corintiano que mora fora do país, talvez tenha uma visão diferente de algumas coisas. Mas vamos falar de Roger Guedes. Eu acho que o Roger Guedes, cara, ele tem características especiais, né? Não é todo jogador que tem esse 1 contra 1 tão bom, essa chegada dentro da área, finalização, percepção de jogo, né? Espaços, ocupação de espaços. Ele só é um pouco preguiçoso às vezes, tá? Na reposição, na marcação. Ele reclama muito dos jogadores que estão do lado dele, às vezes quer um passe e a bola não vem, ele fica reclamando, abre os braços, enfim, é umas coisas que eu não gosto nele. Mas acho que no final das contas, até pela personalidade dele, por esse jeitão meio marrento, e também por ter um pouquinho de cara de Corinthians, eu acho que é inevitável que se ele continuar nessa pegada, ele vai ter uma chance na seleção. Seleção tá uma bagunça, cara, tá uma zona, né? A gente não sabe quem vai ser o treinador, o Ramon tem que sair lá do sub-20 para convocar a seleção principal, os caras vêm aqui jogar contra seleções mais fracas, se bem que Senegal até que é um bom teste, mas enfim, sem treinador definido, é difícil a gente pedir alguma coisa nesse momento da seleção brasileira, mas sim, estava jogando mais que o Rony, por exemplo, poderia ter uma oportunidade, até porque nesse momento de transição seria uma coisa legal, você dá uma oportunidade a quem está indo muito bem. Os números dele pelo Corinthians são espetaculares. Agora, posicionamento, aí é que está o X da questão, porque o Roger Guedes joga numa zona de campo do Vinícius Júnior, o Rodrigo também pode jogar por ali, quando o Neymar voltar é uma posição que ele joga, né? Ponta esquerda também. Enfim, é uma área do campo que tem muita competitividade dentro da seleção brasileira. Então ele teria que se adaptar. E aí a gente já viu no Corinthians que essa adaptação não foi tão fácil. Mas mesmo assim, nesse momento eu convocaria. Pedramon! Talvez eu li o nome errado, mas sexta-feira a essa hora você vai me dar um desconto. Onde você gostaria de ver o Messi jogar? Cara, acho que no Barcelona. Messi e Barcelona deveria ser aquele casamento interminável, né? Acho que é a cara do clube, o clube é a cara dele. A gente associa muito, acho que seria bonito ele encerrar a carreira lá. Se fosse por pedido, talvez ver ele de novo, o ver de novo com o Guardiola, né? No Manchester City. Mas enfim, não me parece que seja o caminho, tá? Acho que ele vai aceitar aí uma proposta da Arábia Saudita e vai deixar
o futebol europeu, até porque os valores que os caras estão falando são pornográficos. Pornográficos. Acho que não vai ter jeito. O Piá aqui vai cantar mais alto e ele vai embora. Mas seria bonito ele encerrar a carreira no Barcelona. Pedro Moraes 99 manda uma pergunta aqui polêmica, mas eu não vou fugir, tá? Melhor jogador deste campeonato português. Normalmente você associa o melhor jogador com o time vencedor. E eu acho que o Benfica teria vários e vários candidatos para eu elencar aqui como melhor jogador. Entretanto, nesse caso específico, assim como foi na temporada passada, tá? Que os caras com o Porto campeão elegeram, se eu não estou enganado, o Darwin Núñez como o melhor jogador. Nesse caso específico, o Otávio, cara. O Otávio fez uma temporada brilhante com o Porto. O Porto perdeu muitos pontos porque o Otávio ou estava lesionado ou estava fora. Acho que é um jogador que evoluiu muito aqui em Portugal, muito nas mãos do Sérgio Conceição. A gente lembra do Otávio do Internacional, talvez o torcedor português aí que acompanha o futebol não vai lembrar, mas era um jogador de velocidade, cara, de 1 contra 1, jogar pela ponta direita. Rápido, não era um jogador completo do jeito que ele é hoje, um motor do time no meio campo, ocupação de espaço, retenção de bola, marcação, chegada, arremate no gol, enfim. Se tornou um jogador completo, é um dos meus preferidos aqui em Portugal, não escondo isso, jogadoraço, e até por isso hoje é jogador da seleção portuguesa. Um brinde aí, Otávio, que eu também sei que gosta de um bom vinho. José Riquelme mandou aqui: como será o Liverpool na próxima temporada na Europa League? O Liverpool é uma incógnita, né? Porque o time primeiro precisa entender qual vai ser o caminho financeiro que vai tomar, os donos, enfim, e precisa reformular um pouco o elenco. Eu acho que o Liverpool passa por uma transição que poderia ter sido menos dolorida se a competitividade dentro da Premier League não fosse tão grande, né? Porque hoje, por exemplo, um time não pode vacilar que fica fora. E foi isso que aconteceu com o Liverpool essa temporada, até por conta de problemas de lesões também, não vamos ser hipócritas aqui, muitos jogadores importantes ficaram de fora, mas pô, se a gente pegar o Liverpool e olhar o time hoje, tem um setor, claro, que precisa de reformulação. Estamos falando do meio campo. Ou o Liverpool sai para contratar, e eu não estou nem falando de nomes fortíssimos e caros, vai precisar sair para contratar cirurgicamente nas posições e na função que o Klopp quer. Acho que esse é o grande desafio. E o que esperar do Liverpool, com o Klopp no comando, e se fizer boas contratações, com o time que tem é para brigar por Premier League e é para brigar por Europa League. Não penso menos do que isso. Cara, olha o time do Liverpool na frente. Luiz Dias, Diogo Jota, Darwin Núñez, Salah. Enfim, são jogadores gabaritados, né? Alisson no gol, Arnold de um lado, Robertson do outro. Esses caras não aprenderam a jogar bola. Van Dijk. Enfim, o Liverpool tem cancha aí e caldo para movimentar. Precisa, obviamente, de mais recursos, especialmente no setor de meio campo. Bruninho Fute1 mandou aqui, ó. Busquets seria um bom técnico? Pergunta alternativa, mas boa. A gente tende a associar bons treinadores com jogadores que foram mais cerebrais, né, dentro de campo. Guardiola, por exemplo, o próprio Ancelotti, enfim, o Xavi agora no Barcelona. Eu acho que ele pensa o jogo de uma forma diferente. Na carreira dele inteira a gente pôde ver isso. Talvez fosse sim um bom treinador. Mas eu acho que hoje não depende só você ser inteligente, né? Ser treinador depende de empatia com os seus jogadores, relacionamento, fazer os caras comprarem a sua ideia, ter a clareza em passar essas ideias também, porque muitos não têm, o jogador não percebe nada. E além disso, um trato do dia a dia que é diferente de um atleta de futebol. Agora, que o Busquets entende muito do jogo, isso ninguém questiona. Perguntinha aqui, mais uma de FuteBR, né? O Gui mandou aqui: o que achou do jogo do Corinthians com o Galo? Vou ser honesto, vi depois o reprise, os highlights. Porque, cara, eu tô morto, eu tô acordando 7 horas todo dia por causa da mudança aqui de casa. E tô indo dormir às 11 da noite, tô velho. E aí, cara, o Corinthians começou a jogar nesse dia, eu comecei a assistir o jogo. Falei, é muito difícil, acho que não vai dar. Olha só,
o meu erro? Errei. Enfim, também teria ido dormir umas 4 da manhã elétrico, né? Elétrico. A diferença entre Portugal e Brasil são 4 horas. Cara, e depois eu vi os highlights. Eu acho que o Corinthians, eu falei aqui no canal no Gelada da semana passada que não era para mandar embora o Luxemburgo, né? Que a galera já tava toda, ai meu Deus do céu, nós vamos cair, calma. Não dá para construir a casa pelo telhado. O Luxemburgo primeiro chegou, fez uma limpa no plantel, botou ali ordem na casinha na parte defensiva e agora o Corinthians já começa a ter uma cara, né? Um time reativo, mas que pressiona alto muitas vezes, que está começando a encorpar. Ainda vai ter altos e baixos, deixa eu só avisar, tá? Não é para achar que agora vai ser campeão da Libertadores já e que vai encarar o Manchester City na final do Mundial. Vamos segurar a emoção. Mas no sentido de campo-bola, eu acho que o Galo, obviamente, subestimou um pouco o Corinthians em ter poupado os jogadores. E o Corinthians e Itaquera você não pode subestimar, né? O que a torcida do Corinthians fez foi impressionante. E o time reagiu muito bem, porque nesse momento é um time bem treinado. Os jogadores estão com o Luxemburgo, estão comprando a ideia dele. É como eu disse, é um time reativo, que às vezes vai jogar por 2, 3 bolas durante todo o jogo, mas que com o Renato Augusto no meio já muda completamente, porque o Roger Guedes cai um pouco mais na posição que gosta, o Yuri Alberto é melhor acionado, o Renato pensa mais o jogo, né? Vira o jogo muitas vezes para achar o Fagner do lado direito ou para achar o jogador que estiver do lado direito, consegue cadenciar, dar ritmo, enfim, além do chute de fora da área. Então acho que o Corinthians tende a evoluir, mas ainda teremos altos e baixos. O trabalho do Luxemburgo é bom, tá? Apesar dos números aí, a gente tem que ver futebol, né? Bola. Às vezes os números mentem. E nesse caso, se a gente pegar o recorte da temporada, o Corinthians vem evoluindo. O Adnan Zureik mandando aqui. O Sérgio Conceição, treinador do Porto, vai para a Itália? Cara, toda a temporada é a mesma conversa, né? Que o Sérgio vai sair, que o Sérgio não aguenta mais, enfim. E ele fica e acaba conquistando títulos, mas eu não tenho essa informação. O que eu tenho é a sensação de que o mercado mais aberto na Europa para ele é o mercado do futebol italiano, até porque ele trabalhou lá muito tempo como jogador, né? As pessoas conhecem ele lá, ele conhece a cultura do futebol, conhece a língua. E também porque ele já eliminou nas competições europeias recentes vários times italianos, não foi o caso dessa temporada. Então, assim, pega muito bem para ele, o filme dele tá bem lá. Mas, assim, vamos pensar. O Napoli hoje está sem treinador, mas eu acho que o Napoli está buscando um treinador de um estilo diferente. Talvez o Luiz Henrique, como tem se falado. A Juventus está fora da Champions. Eu não iria para um time na situação, no status que a Juventus está, a não ser que você embarcasse nessa ideia de reconstrução. Você tem o Milan, que hoje não sei se vai trocar de treinador, e também não tem identificação com o Sérgio. A Inter de Milão não vai trocar o Inzaghi, está na final da Champions, campeão da Copa Itália. Enfim, sobra a Roma, só se o Mourinho for embora, sobra pouca coisa. Eu não sei se para o Sérgio, nessa altura da vida ou nessa altura da carreira, ir para um clube que não fosse para brigar mesmo pelo título seria o ideal. Mas a qualidade dele ninguém nega, tá? Eu acho que o Sérgio tem condição de atuar nos melhores mercados do planeta e em grandes clubes. É um treinador muito, muito exigente. Talvez não tenha o perfil para lidar com alguns problemas e algumas estrelas em alguns clubes, mas isso só vamos saber também testando, né? Vamos ver. Tomara para os portistas que ele fique, porque boa parte do sucesso, boa parte não, muito da parte do sucesso dos últimos anos tem a ver com o Sérgio Conceição. Rubem Eduardo, mais uma do Tugão aqui. A Taça de Portugal, vai para quem? Prognósticos. Jogo no Jamor, né? Vocês acreditam que eu ainda não fui num jogo no Jamor, numa final de Taça de Portugal? Eu ainda não fui lá. Mas eu queria ir lá sem trabalhar, tá? Para curtir o dia, comer um churrascão lá, tomar uma gelada, enfim. Porto e Braga, para responder a tua pergunta. Acho que o Porto tem um favoritismo, um jogo só é difícil. O Braga também fez uma grande temporada, mas acho que o Porto, nesses momentos, tem mais casca, tá? E o time tá bem agora. Então, eu acho que o Porto leva melhor. Vai ser um jogo apertado, tá? Vitória de 1-0, 2-1 é goleada.
O Adrian mandou aqui. Rice e Vlahovic no Bayern, o que acha? O cachorro tá bravo aqui do lado, hein? Vamos lá. Cara, eu acho que o Vlahovic não é a minha opção perfeita de centroavante ideal. Minha opção seria o Osimhen, mas não pagaria 150 milhões de euros. A segunda opção para mim seria o Harry Kane, que parece que agora também não vai vir. A terceira opção, Muani, e lá depois um Vlahovic. Acho que o Vlahovic não se provou tanto na Juventus. Talvez ele precise de um Bayern de Munique para se provar, porque é um jogador fisicamente com características que no Bayern de Munique encaixariam bem, mas não é o meu ideal. Como uma quarta, quinta opção, se as negociações não caminharem, se bem que a Juventus também vai pedir bastante dinheiro. Eu acho que ok, mas eu iria antes tentar contratar outros jogadores. Agora, o Declan Rice. Os caras estão malucos, né? Pedindo uma grana violenta. Eu acho um bom nome, jovem, da seleção inglesa, na função de primeiro volante, pode fazer zagueiro. Mas a grana que estão pedindo, na casa dos 100 milhões de euros, acho difícil. Essa taxa Premier League torna essas transferências da Premier League para outros mercados inviáveis, né? Porque lá tudo é mais caro, inclusive a cerveja. Enfim. Perguntas agora um pouco aleatórias aqui, vai. O Knetcher mandou: qual a melhor comida de Portugal na sua opinião? Melhor que churrasco? Nunca! Churrasco é best seller, né? Aliás, um bom churrasco, uma boa feijoada é difícil competir. Entretanto, em Portugal tem muita comida boa e muita comida parecida com o Brasil, né? Poderia aqui citar o 1001 maneiras de fazer bacalhau e muitas delas, para mim, é sensacional. Poderia citar um polvo alagareiro também, que é uma coisa bacana. Mas eu vou citar uma comida que não tem no Brasil e que eu gosto muito, especialmente na altura ali de março, que é o arroz de sarrabulho, cara. Eu vou sempre para a Ponte de Lima, que fica aqui no norte de Portugal. Região muito bonita, inclusive, de vinho verde. Peço um vinho verde tinto, na malga, que é a tigelinha aqui, para tomar assim, ó. E degusto ali um arroz de sarrabulho. O arroz de sarrabulho, basicamente, para quem não sabe, é um arroz cozinhado com o sangue de porco. Ai, Jesus. Se eu falo assim, parece que não é bom, mas é bom. É diferente de qualquer coisa que eu já comi no Brasil, então eu vou de sarrabulho, cara. O pessoal aqui vai me matar em Portugal, mas é isso. E o 0 9 mandou: você faz a barba todo dia, quem sabe? Cara, eu tenho uma dificuldade, eu não sei se a galera aí é assim, mas essa região aqui, ela irrita muito fácil. Então eu tenho que fazer a cada 2, 3 dias a barba. Por exemplo, hoje eu fiz, ó. Lisinho, bundinha de bebê. Não, mas aqui é difícil. Aqui, rapaz, às vezes eu tiro cada naco que parece que eu estou num filme de terror. O Rafael ST mandou uma pergunta boa aqui. Fala, Quesada, já que o time da TNT está escalado, como será o teu trabalho na final da UCL em Istambul? Cara, tem uma parada que vai acontecer que é muito diferente nessa temporada, que é a live de 30 horas na HBO Max. Ou seja, a gente vai abrir um pré-jogo de 30 horas consecutivo aí na programação da HBO Max. E eu basicamente sou um repórter voltado também para isso. Ou seja, eu sou o repórter HBO Max nessa cobertura. A gente vai produzir conteúdo, eu chego lá na terça-feira, a gente vai produzir conteúdo na quarta. Tem melhor futebol do mundo na terça. Tem conteúdo na quarta, conteúdo na quinta, pré-jogo na sexta e sábado é a partida. No sábado eu vou ficar com uma das torcidas. Marcelo Beckler fica lá com outra. Fred Caldeira com o Manchester City, Clara Albuquerque com a Inter de Milão. Mas basicamente é uma cobertura intensa com diversas coisas que estão acontecendo na cidade, os programas normais e mais a parte dos bastidores, das torcidas e enfim, de outras cositas mais. Eu não posso adiantar tanta coisa assim, mas se preparem para uma grande cobertura. Vou ler uma sequência aqui para vocês. O Leonardo de Arruda mandou: como você classifica a temporada da zaga do Bayern? Eu acho que de 0 a 10 um 7,5, porque o De Ligt teve muito bem e sobe essa média.
O Upamecano teve seus bons momentos contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, mas teve seus momentos horrorosos contra o Manchester City. E aí, zaga, a gente está falando do sistema defensivo como um todo, né? Laterais também tiveram seus momentos ruins, tiveram seus momentos bons. 7,5 está muito bem dado e com a ajudinha aí do De Ligt, que aí foi um nota 9 nessa temporada. O Kim Rodrigo mandou, diferente do Arsenal, dá para dizer que o Borussia pipocou? O Borussia decepcionou, né? Pipocar é complicado. Sabe por que eu não uso, cara, às vezes o pipocar? Porque soa desrespeitoso, né? Mas o time decepcionou bastante. Enfim, eu fiquei não fiquei com raiva, fiquei com pena da torcida do Borussia Dortmund. Seria legal para a Bundesliga se tivesse uma quebra de sequência aí nos títulos do Bayern de Munique. A Isabela mandou aqui, animado para a final da Champions, o que espera do jogo? Espero o Manchester City vitorioso, acho que tem um favoritismo claro, mas um jogo duro, tá? A Inter de Milão não vai vender barato essa final. E deixa eu ver quem mandou mais coisinhas aqui. O João Carvalho mandou aqui, quais as equipes de Portugal que estão evoluindo e podem impressionar nos próximos anos? Boa pergunta, João. Eu acho que o Braga mesmo é um exemplo claro disso. O Sporting, o trabalho do Rubem Amorim é muito bom, mas o Braga, beliscando agora uma vaga na Liga dos Campeões, vai ter que passar pela terceira pré-eliminatória, pelos playoffs, mas a estrutura do Braga, o aporte financeiro que também vem do grupo do Qatar e outras cositas mais são importantes. Eu acho que o Braga hoje é um time que logo vai brigar, inclusive, pelo título do campeonato português. O Felipe mandou aqui, 3 italianos em finais europeias e a Roma já perdeu o primeiro. Será que o destino vai ser o mesmo para as outras? Acho que a Fiorentina ganha, tá? Acho. E acho que a Inter de Milão perde. Mas assim, só dos caras estarem nas finais europeias e o que os italianos fizeram nas competições europeias, dá pra gente ver uma evolução clara do futebol italiano comparativamente com os últimos anos. Acho que está começando a ressurgir de novo. E o futebol é cíclico. E na Itália as coisas tiveram seu ponto sombrio e nesse momento a gente já vê um retorno. Talvez vai demorar mais para a gente ver um investimento muito grande, grandes equipes, mas enfim, os caras começam a ressurgir, o que já era de se esperar. Aliás, demorou demais para isso acontecer. Caio Pinheiro mandou o seguinte: acha que o David Neres merece uma nova chance na seleção? Sim, e poderia ter sido tranquilamente convocado agora nessa convocação, mas como eu disse, a seleção brasileira está uma zona, não sabemos quem vai ser o treinador, não sabemos absolutamente nada, então fica difícil você traçar algum plano e fazer algum tipo de cobrança. E a Mika Nassi mandou aqui, Harry Kane fez besteira em não aceitar o Bayern de Munique, saiu essa informação essa semana, que o Harry Kane não vai jogar pelo Bayern. Cara, eu acho que ele ficar no Tottenham é a grande besteira, né? Se ele for para o Manchester United, talvez tenha mais possibilidade de vencer títulos, e no Bayern de Munique ele seria muito feliz. Agora, também tem que ver se o Bayern queria pagar o que o Tottenham está pedindo. Enfim, acho que seria um casamento interessante, mas não foi dessa vez. O Arlan07 mandou aqui, qual foi seu pior dia na vida como correspondente da TNT Esportes? Quando acabou o esporte interativo, né? Aí não era TNT Esportes, mas quando acabou o esporte interativo. Ver muitos amigos, companheiros, gente que trabalha com você no dia a dia sendo mandado embora é muito complicado. Foi um baque muito grande para todo mundo. Muitos deles já se realocaram no mercado, muitos deles já estão bem, mas aquele momento ali deixou uma cicatriz. Perguntasse aqui do Fábio Bansky, jogadores do Brasil na década de 90 sem carreira foda na Europa são reconhecidos aí? Pouco, hein? Outro dia eu tava numa discussão de bar, na minha casa, que tem um bar também, um mini barzinho, falando sobre esses jogadores, né? Teve um amigo meu que falou o seguinte, cara, o Falcão Garcia é do nível do Romário. Pô, eu quase quebrei a garrafa na cabeça dele. Bruno Arblig mandou, qual centroavante você acha que se encaixaria caso o Benzema vá embora, né? Nessa ou na próxima temporada? Harry Kane. Harry Kane no Real Madrid ia ser uma luva. Ia cair como uma luva. Jogador que joga fora da área, que prepara jogadas.
parecido até com o Benzema em alguns aspectos. E o João Victor também mandou. Fala, Quesada, com o Benzema saindo do Real, qual o atacante ideal para substituí-lo? Harry Kane. Não, mas tem outros nomes, né? Eu acho que não pode ser aquele clássico centroavante, por exemplo, como o Vlahovic. Eu acho que não funcionaria tão bem nesse esquema do Real Madrid. Mas, bom, o Osimhen eu queria ver num time grande, o próprio Muani, como eu falei. Acho que o Real Madrid, problema de dinheiro não tem, né? Então, quem sabe não vai ser uma bomba aí. Ah, tem um tal de Haaland também, mas acho que esse vai ficar no City mais um tempo. Momento agradecimento aqui, ó. O Kimba mandou aqui, abraço de Cabo Verde. O povo cabo-verdiano é uma morabeza especial, cara. Vocês são maravilhosos. Já estive aí na Ilha do Sal passando férias e recomendo para todo mundo, hein? Às vezes é bem mais barato do que qualquer outro destino, mesmo no Nordeste brasileiro ou em praias aqui em Portugal, e vale muito a pena Cabo Verde. Um vento quentinho que te acolhe, que te abraça, e uma cerveja maravilhosa, além do carisma de vocês. Sou um jovem jornalista, gosto muito dos teus vídeos, também amo cerveja. É jornalista e gosta de cerveja, já ganhou meu coração. O Wilcam23 mandou, fazes um trabalho excepcional. Graças a ti passei a ver mais Bundesliga. Sextou. Deveriam mais ver a Bundesliga mesmo, assim. O Sérgio Conceição outro dia disse uma coisa interessante, que a Bundesliga é o campeonato que ele mais gosta de assistir. Eu também. Às vezes tem uma desobediência tática e uma falta de zelo defensivo que me agrada demais. E acho que também tem ótimos talentos. Gostaria que a Bundesliga tivesse mais rotatividade nos vencedores. Isso é importante para a competição. Vamos ver se o Borussia Dortmund consegue finalmente na próxima temporada, mas perder uma oportunidade de ouro nessa temporada. Anderson P92, qual a loucura que você está planejando fazer essas transmissões da Champions? Teremos um programa especial meu chamado Se Liga em Istambul. Peço que vocês aguardem, só posso falar isso. O Anderson também mandou suas comidas preferidas típicas em Portugal e da Alemanha. Já respondi de Portugal uma resposta alternativa. E respondendo da Alemanha, um bom schnitzel, que é um empadão assim de carne de porco, aquele bife empanado de carne de porco fininho assim, uma delícia, apimentadozinho, e também uma gelada alemã de 1 litro. Pra mim tá feito. E quem mais mandou coisas aqui, ó? O Manuel Feito mandou, qual a sua opinião sobre as manipulações no futebol brasileiro? Boa pergunta, e é o seguinte, cara, tem que punir e regularizar as empresas de apostas. Quanto mais regulamento, mais incentivo a isso, porque é uma coisa que veio para ficar, melhor. Para as empresas de aposta também não é interessante que essas manipulações aconteçam. Então a gente não pode culpar quem também, enfim, tem problema com isso. Agora, punição severa, né? Expulsão do futebol, cadeia, tudo isso tem que acontecer. Rafael Soares mandou uma série de perguntas aqui. Obrigado, Rafael. Você é um dos melhores que me seguem aqui em termos de interatividade. Ele mandou o final épico da Bundesliga, é verdade. Perguntou qual é a boa pro final de semana. Dá uma descansada, né? Afinal é pré-Champions, né? Vamos dar aquela recuperada, talvez um churrasquinho no domingo, mas só. E ele mandou aqui, qual a melhor e mais animada torcida de um time de futebol do mundo para você? Ih, rapaz, tem algumas. A do Dortmund é legal, né? A do Dortmund é uma belíssima torcida. E fora isso, cara, do Estrela Vermelha é de arrepiar, já fica arrepiado. E para terminar o nosso gelada de hoje, pergunta do Daniel Alves. Vai ter gelada com quesada em Istambul? Acabou, hein? Teve um cara que falou o seguinte, pô, toma uma garrafa inteira em 30 minutos. Quem disse que é uma só? Para responder a tua pergunta e terminar o programa, cara, ainda não sei, vai depender da minha escala lá. Provavelmente teremos o Gelada com Quesada só no Instagram lá, mas eu vou tentar fazer um esforço, tá? Aqui no YouTube também. Beijo para vocês, se cuidem, arrebentem no final de semana. Finalmente está chegando a Liga dos Campeões da Europa e a sua grande final. Tchau.